Memphis Depay pode virar reforço de Palmeiras ou Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema e fala também sobre a intenção do atacante holandês em cobrar mais 103 milhões de reais do Timão. Cobrança total seria de 180 milhões de reais. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Getafe desistiu da contratação de Matias Vinha. Era uma das esperanças do Flamengo em tirar o lateral esquerdo que não interessa ao River Plate e empregá-lo em outro clube. Um dos problemas em relação a Matias Vinha diz respeito ao seu salário próximo a R$1 milhão por mês. Flamengo e Palmeiras estão mesmo interessados em Memphis Depay, especulação gigante. Desde que na manhã dessa quarta-feira o GE publicou que o atacante holandês é alvo de 4 clubes brasileiros. Minha missão ao longo da quarta tem sido conversar com dirigentes de times do Brasil para entender se esses são clubes com os quais Memphis Depay conversa. O Memphis topa continuar no Brasil, especialmente depois de ser dispensado pelo Corinthians. Sobre Flamengo e Palmeiras eu falo já. Antes contar que pela manhã já havia descartado Cruzeiro e Atlético. Conversei com representantes dos dois clubes mineiros. O Cruzeiro alega que acaba de fazer 3 contratações para o ataque. O Atlético assegura que não tem capacidade financeira para investir em Memphis Depay. O Memphis receberia no Corinthians cerca de 3 milhões de reais, 2 milhões e 300 mil líquidos, livres de impostos. Com toda a tributação, essa taxa iria para algo na casa dos 3 milhões de reais, algo fora da realidade atleticana. Só para completar, em relação a Flamengo e Palmeiras, ouvi de um dirigente do Flamengo que não há negociação com Memphis e nem haverá. Jogador de 32 anos de idade, caro e com histórico grande de lesões. Nesse momento, o Flamengo vai dar prioridade a jogadores mais jovens que possam garantir esportivamente ganhos e depois ganhos financeiros com transferências. Casos de Almada e de Luiz Henrique exemplificam bem o que o Flamengo pensa em relação a contratações. No Palmeiras, a informação foi tratada como uma grande piada. Ninguém no Palmeiras cogitou contratação de um arquirrival com todos esses problemas dele. Um custo alto, uma série de lesões e alguém super identificado com o Palmeiras. A resposta que eu ouvi de um dirigente do Palmeiras na minha pergunta foi de onde tiraram essa ideia. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos, continuo conversando com clubes brasileiros para entender onde é que o Memphis pode parar. Vídeo para a gente trazer aqui o pós-jogo de Cruzeiro e Flamengo, empate em 1-1. A pergunta que fica é, para você, torcedor rubro-negro, empate com gols de vitória ou gols de derrota? Poderia ter sido uma vitória, mesmo o Flamengo saindo atrás no placar, empatando. Eu vou dar a minha opinião. Leonardo Jardim acertou ou errou na escalação inicial? Para quem não sabe, ele deixou Lucas Paquetá e Pedro no banco de reservas e colocou Emerson Royal na lateral direita ao invés de Varela. A gente vai trazer todas essas análises, vamos falar sobre Bruno Henrique, que deixou o Mineirão mancando e preocupa demais, independentemente se você acha que foi amargo ou não esse empate. Eu acho que está tudo aberto aqui no Maracanã, e se eu já achava que o Flamengo era o favorito para passar de fase, continuo achando e eu acho que as chances aumentaram. 1-1, a gente vai falar já já. Vamos falar desse Cruzeiro e Flamengo. Empate em 1-1, Cruzeiro saiu na frente, depois o Flamengo buscou o empate, poderia até ter saído com a vitória. Antes de mais nada, vamos para a escalação inicial. Leonardo Jardim, embora na Libertadores isso tenha sido normal, acredite se quiser, o Pedro na Libertadores da América, ele começou muito mais no banco de reserva do que propriamente no time titular, ele dando chance novamente no time titular ao Bruno Henrique, botou Gonzalo Plata. Eu já esperava isso, inclusive quem me acompanhou aqui no canal antes do jogo e lá na SBT Sport Rio, eu falei que eu esperava o Gonzalo Plata porque entendendo como o Leonardo Jardim iria jogar dentro do Mineirão contra o Cruzeiro, o Gonzalo Plata se encaixava muito mais a esse estilo de jogo que propriamente Carrascal e até mesmo Paquetá. Então eu esperava já o Paquetá iniciando o banco de reservas, embora eu não fizesse isso. Eu começaria com todos ali, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, e minha dupla de ataque seria Samuel Lino e Pedro. Mas o Jardim não começou desse jeito. Acho até que a estratégia dele no primeiro tempo deu certo,
beleza, ele conseguiu neutralizar o Cruzeiro, em determinados momentos tentando aproveitar essa linha alta do Cruzeiro, porque o Arthur Jorge joga dessa maneira, e o Flamengo, através da transição bem rápida com jogadores velozes, estava tentando tirar proveito e estava indo até bem. Mas aí veio o segundo tempo, o Cruzeiro leu muito bem o estilo de jogo do Flamengo e conseguiu neutralizar tanto o Plata quanto o Bruno Henrique, que foram os dois jogadores aí da aposta do Leonardo Jardim. E aí o Cruzeiro conseguiu sair na frente do placar, abriu o placar com Arroio, mas o Leonardo Jardim olhou para o banco de reservas e viu à sua disposição nada mais, nada menos, Lucas Paquetá e Pedro. Colocou os dois. E bastou pouquíssimo tempo desses dois atletas em campo para o Flamengo conseguir o empate. E eu estou vendo muita gente questionar a falta ali no lance original do gol do Flamengo, dizendo que não foi falta. Gente, particularmente eu achei falta, assim, não tem nem o que discutir. Mas cada um tem uma visão, eu acho que foi falta. E para mim, não vejo nenhum problema nessa marcação da arbitragem. Então, acho que aí depois do empate o Flamengo conseguiu ter boas chances, mas o goleiro Otávio do Cruzeiro fez boas defesas e poderia até conseguir a virada. Só que aí foi chegando os minutos finais, o Flamengo foi tendo uma postura, digamos assim, mais cautelosa, parecia que estava gostando do empate para poder decidir dentro do Maracanã. No fim das contas, eu acho que o Flamengo poderia sim ter saído com a vitória dentro do Mineirão. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo, gostei demais do Flamengo, taticamente, individualmente falando de alguns atletas. A questão do Emerson Royal na lateral direita, entendo eu que ele utilizou o Emerson Royal por conta da parte física, porque fisicamente falando, o Emerson Royal de fato, ele leva vantagem nesses duelos, mais até do que o Varela. Eu acho que o Varela é mais técnico e o Emerson Royal mais físico. Então acho que no fim das contas foi um empate para não ficar em cima do muro com um gostinho azedo, sabe, para o torcedor rubro-negro, porque poderia sim ser uma vitória. Posse de bola, os números aqui do jogo, posse de bola. O Flamengo conseguiu ter mais posse de bola que o Cruzeiro dentro do Mineirão. 44% para o Cruzeiro, 56% para o Flamengo. Finalizações no gol. Cruzeiro finalizou 10, uma no gol. Flamengo finalizou 11, 6 no gol. Passes certos. Cruzeiro 384, 88% de acerto. Flamengo 418, 87% de acerto. Faltas cometidas 11 para o Cruzeiro, 14 para o Flamengo. Cartão amarelo. Matheus Henrique e Fabrício Bruno para o Cruzeiro e Arrascaeta para o Flamengo. Público presente 60.046 torcedores. Foi um grande jogo entre Cruzeiro e Flamengo, jogo digno de Libertadores, de oitavas de final de Libertadores, e de fato está tudo aberto. Eu acho que o Flamengo é favorito dentro do Maracanã, repito, por ter um melhor time, melhor elenco e por jogar dentro de casa com o apoio da sua torcida. Isso quer dizer que o Flamengo vai se classificar com certeza? É óbvio que não. O Jardim cita empate do Flamengo no Mineirão como positivo e explica a escalação. Temos soluções, ele diz. Foi um jogo equilibrado pelo que vimos dos números entre duas boas equipes. O resultado foi positivo, mas vamos ver no segundo jogo. Não é à toa que todos os jogos da rodada empataram. Temos que, na nossa casa, voltar a repetir uma boa exibição. Temos que ter atenção com o Cruzeiro. Perguntado sobre suas escolhas na escalação, ele respondeu: acho que não mudamos muito daquilo que tem sido o nosso cenário na Libertadores. Muitos desses jogadores têm jogado na Libertadores e no campeonato, às vezes, coloco outros. O importante é termos soluções. Temos soluções para, em cada jogo, sermos competitivos e buscarmos os resultados. Porque é isso que os torcedores querem, resultados. E eu, como treinador, também. Tá aí a explicação do técnico Leonardo Jardim. E o Bruno Henrique, para finalizar nosso vídeo, galera, ele saiu do Mineirão dizendo que estava com muita dor, tá? O atacante rubro-negro deixou clara a sua insatisfação com a não expulsão de Matheus Henrique. Eu também acho que era para ter sido expulso. A gente veio com o intuito de ganhar, disse Bruno Henrique. Sabia da dificuldade, mas hora nenhuma deixou de buscar os gols e a vitória.
Levamos esse jogo para o Maracanã com o apoio do nosso torcedor para fazer um grande jogo novamente e, se Deus quiser, sairmos classificados. E ele disse, caramba, eu vi a imagem aqui, nossa senhora, é porque eu não posso utilizar a imagem por conta de direito de transmissão. E ele disse aqui, ó, vamos ver o que o médico vai falar e tentar me recuperar o mais rápido possível para poder estar em campo. Muita dor no ligamento do tornozelo. O que me incomoda é o VAR não ter chamado o árbitro para poder revisar o lance. Ele falou que foi uma entrada normal, não foi com a intensidade alta e ficou por isso mesmo. O F... Bruno Henrique. O F estou eu agora. Mas agora o Flamengo vê o que eles fazem aí, porque a minha parte eu fiz. Disse Bruno Henrique na saída do Mineirão. Lembrando que agora o Flamengo vira a chave, volta a focar no Campeonato Brasileiro, jogo difícil, tá? Contra o Mirassol lá no Maião, muito complicado encontrar o Mirassol lá, por isso que é importante você ter um bom elenco, a gestão do bom elenco. Eu acredito que agora, no final de semana, ele começa com Lucas Paquetá e Pedro, porque o próprio Leonardo Jardim deixou entender isso, que em determinados momentos ele vai utilizar uns jogadores na Libertadores e esse jogador no Campeonato Brasileiro, ou seja, ele fazendo essa gestão do elenco, gerindo a minutagem dos jogadores para não forçar. Eu acho que está certo. O elenco do Flamengo permite isso ao seu treinador. Claro, ele tem que fazer isso com a convicção do trabalho dele, a melhor estratégia possível para cada jogo. Eu não sou contra isso não, pelo contrário. Eu acho que esse é o sonho de todo treinador, você ter um elenco à sua disposição que você possa, não é poupar a palavra certa, mas gerir melhor a minutagem dos atletas para não forçar e tê-los na melhor disposição possível. É isso aí, nação rubro-negra. Esse aqui é o vídeo de hoje com as informações do Flamengo. Eu peço a você o seu like, a sua inscrição no canal e que você ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do rubro-negro aqui no canal Flamengo News. Mengão empatou ontem contra a equipe do Cruzeiro pela ida do jogo da Libertadores nas oitavas de finais fora de casa, após sair perdendo, né, ter tomado ali até um belo gol do Kenny Arroyo, né, fez um golaço, mas o Flamengo, com as mexidas do técnico Leonardo Jardim, melhorou demais na partida, e o Paquetá, logo depois de ter entrado, empatou a partida, deixando aí o Flamengo, acredito, né, como até o Vene já falou, era já favorito a se classificar, né, diante do Cruzeiro, e agora tendo buscado, né, esse empate fora de casa no Maracanã, o Flamengo continua amplamente favorito para ir para as quartas de finais da Libertadores. Comenta aí o que você achou da partida, não esquece aí de deixar o like, ativar o sininho e deixa também um comentário, que é super importante.